Já tá ok, a Marlene. Já tá? Tá ok? Sim, Eu estou ouvindo pouco vocês, eu vou colocar o fone de ouvido, tá bem? tá bom. Já está gravando, tá? Mas não tem Tá problema. ok, O pastor corta essa parte. ok. Pronto. Então, ok? Sim, Meus... Bom dia a todos. Eu estou muito, muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje. Eu não sei se aqui nesse grupo tão maravilhoso, que eu considero uma grande igreja, né? Que maravilha! Estar reunidos assim como os discípulos estiveram reunidos para poder receber a unção do Espírito Santo, porque o resto depois vem. E então eu fico assim realmente muito impactada de poder estar com vocês. E não sei se essa temática que talvez eu estou procurando trazer hoje para vocês já foi falado aqui. E o meu tema de hoje, nessa manhã, é sobre preparando nossos filhos, as nossas crianças, para os eventos finais. E todos nós temos uma criança, todos nós. Seja filho, sobrinho, neto, aluno, vizinhos, todos temos uma criança. E aí me faz lembrar muito de Lucas 18, 19, que eu gostaria de poder estar lendo com vocês, naquele momento em que Jesus estava ali, as mães levaram as crianças para serem abençoadas por Jesus, né? Agora imagina o quadro ali de criança, muitas crianças, será que todos estavam bem quietinhos, sentados ali, bem comportados, no ar livre ali? Eu acho que não, né? Talvez estaria igual os passarinhos, né? Que voam, cantam, e ali, quem sabe, eles correndo, brincando, porque a vida da criança é a ludicidade, né? Então, tudo para ela é brincar em qualquer hora, em qualquer lugar. E então, os discípulos, por certo, ficaram incomodados com aquelas risadinhas, ou choro, ou andando daqui para ali, ou correndo, e quis então deixar o ambiente, quem sabe, mais propício para Jesus, como eles pensavam, né? E então começou a querer empurrar as crianças e pedir às mães que retirassem as crianças, que fizesse silêncio, que fosse para outro canto, que não ficassem ali. O que que Jesus fez? Vamos ver. Lucas 18, 16. Todos nós já conhecemos, mas tem uma partezinha desse verso que eu gostaria de chamar a atenção. Jesus, porém, chamando-as, quer dizer, as crianças, né? Chamando as crianças para junto de si. Isso daí me encanta, essa parte do verso que diz para junto de si. O que foi que Jesus fez? Ele chamou as crianças para perto dele. E ele ainda disse para os adultos: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então, que Jesus maravilhoso, né? Ele quis mostrar o reino de Deus aonde? Na vida daquelas crianças, como elas estavam, alegres, tristes, doentes, atacadas por diversos tipos de problemas. Eram elas o reino dos céus, eram delas o reino dos céus, né? Então, aquela reação dos discípulos de intolerância, de impaciência, foi chamada a atenção de Jesus. E Jesus, então, fez ali uma conexão com as crianças. E diante daquela conexão de Jesus com as crianças, eu tenho certeza, tenho a plena certeza, que aquela, como diz, aquela bagunça que as crianças estavam fazendo, aquela, né, traquinagem, tudo parou. Porque Jesus fez uma conexão com as crianças através do toque, do olhar, da voz, da aceitação. E as crianças entendem isso, perfeitamente as crianças entendem. Meus queridos, o mundo não está mais para as nossas crianças, não está mais.
E é por isso que nós temos que, quem sabe, ler um pouco mais a orientação da criança, o que o irmão White está falando. E quando a gente vai avançando nos estudos científicos, a gente percebe que o que a ciência está falando agora é justamente o que a orientação da criança já gritou, como se diz, né, há muitos anos atrás. É impressionante como que Deus pensou tanto nas crianças neste período em que nós devemos preparar as crianças para os eventos finais. Olha o que Ellen White disse, eu gostaria de ler para vocês. Muitos necessitam aprender como tornar o lar atrativo, um lugar de satisfação, um lugar em que as crianças têm vontade de voltar, chegar logo, né? O espírito humilde e manso não é apreciado. A graça da simplicidade, a brandura e verdadeira afeição tornarão um paraíso, né, o lar mais humilde. É melhor suportar alegremente todo o contratempo que se desfazer-se da paz e do contentamento no lar. O valor do culto familiar, como foi falado aqui, né, pela Débora, pelo pastor, a importância do culto de manhã e à tarde, mas aquele culto gostoso, atrativo, tipo aquele que Jesus fazia com as crianças, né? Aquele era um culto. E ela diz que a devoção nos primeiros anos da vida assegura ao seu possuidor o gozo amplo de tudo quanto torna a vida feliz. Então, não só na infância, né? Mas leva por toda a vida. E eu gostaria que, como hoje, né, Roseli, é o dia do testemunho, não é isto? Então, eu gostaria de contar dois testemunhos para a honra e glória de Deus e para poder dizer que não é falar da gente, é Deus que fala a nós, que o testemunho é para a honra e glória de Deus. Satanás também fica feliz quando a gente fala das obras dele, mas nós devemos falar das obras de Deus. E eu gostaria de falar algo para vocês, dois testemunhos pessoais para a glória de Deus e para mostrar para vocês que o Espírito Santo atua na mente dos bebês. E mamães que estão aqui me ouvindo, vovós que estão aqui me ouvindo, leve as crianças à escola sabatina. Façam o culto com as crianças, desde bebezinho ou no ventre. Mas façam, porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Então, o primeiro testemunho foi o seguinte, eu até esqueci de pegar para vocês, está ali na porta da minha geladeira. Tem um verso pequenininho escrito assim, I will come again. Esse adesivozinho que está na minha geladeira, ele tem 34 anos. O meu filho, o primeiro filho, quando era bebê, a lição da escola sabatina dele, do hall do berço, era sobre a volta de Jesus. Mas quem sabe era para os bebezinhos maiores, porque o bebê, a idade é de 0 a 3 anos, né? Ele tinha 9 meses. E eu falei, Senhor, como é que eu vou falar para o meu filho sobre a volta de Jesus? Ele tão novinho. Mas eu propus no meu coração estudar a lição da escola sabatina com ele, como eu fazia sempre. Então, eu coloquei no colo, orei e pedi a Deus que me ajudasse a passar a lição da escola sabatina para ele sobre a volta de Jesus. E quando eu estava na igreja, naquele sábado, que eu fiz esse propósito de estudar com ele na próxima semana. Alô, estão me ouvindo? Sim, Sim, Ok, que estamos te saiu. ouvindo. É que Ok. alguém abriu uma tela aí. Ah, tá. Então, meus queridos, eu achei esse papelzinho no chão da igreja e todos já tinham ido embora. Então, eu falei assim: então eu vou ficar com ele, porque vai para o lixo. E aí eu coloquei na geladeira e comecei a estudar a lição com ele. E com ele falava Jesus. E Jesus, eu sempre mostrava alguma coisa que ele gostava, né? E falava: Jesus fez para você.
Então, moçada, Jesus vai voltar com todos os anjos. E meio que cantava o verso áureo. I will come again. Jesus vai voltar para deixar Samuel muito feliz. E falava Jesus várias vezes que Jesus ia voltar e cantava a musiquinha e pronto. Quando foi no meio da semana que eu falei o verso áureo com ele novamente, ele desceu muito rápido do meu colo e começou a engatinhar. Mas engatinhar muito rápido. E o quarto dele era num corredor que até a cozinha era um corredor bem comprido. E ele foi engatinhando e eu fiquei tão decepcionada. Falei assim, não adiantou eu fazer nada disso. Mas eu fui acompanhando ele, né? Por que que ele foi engateando assim? E ele chegou até a cozinha. Quando ele chegou na cozinha, ele botou a mãozinha na porta da geladeira e, com muito sacrifício, ele conseguiu ficar em pé, segurar o corpinho com uma mãozinha na geladeira e com a outra mãozinha ele fez hã, hã. Ele não sabia falar, apontando para o verso áureo. Então aquilo mexeu muito com o meu coração. Eu falei, Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor, através do Espírito Santo, está tocando no coração do meu filho. E depois do segundo filho, quando ele tinha 9 anos, eu fui estudar a lição da escola sabatina com ele e falava sobre Moisés, que Moisés foi para os céus. E nessa idade ele estava com muita vergonha de fazer oração em público, assim, em família ou em alguma reunião. E então ele não estava mais fazendo oração, sabe, assim, audível, era só para ele mesmo. E aí eu fechei a porta do quarto e falei assim, Daniel, vamos estudar a lição da escola sabatina com a mamãe. Aí estudei, a lição é muito bonita, e falei sobre Moisés, e falei que Moisés sabe que ele está aqui na terra, e que eu tinha certeza que Moisés gostaria muito de poder um dia conhecê-lo. E falei, assim, de maneiras mais pessoais, assim, né, da história de Moisés, com Jesus lá no céu, que ele representava a gente, que um dia nós iríamos para os céus. E que eu tinha certeza que Moisés gostaria muito de poder um dia conhecer o Daniel, né, que era o meu filho. Aí eu falei, filho, faz oração. Eu falei assim, não. E ele era sempre muito assim, positivo, sabe, nas coisas dele. Não. Eu falei assim, mas ninguém está ouvindo você. Quem está ouvindo você é só a mamãe, Jesus. Sou eu, nós três que estamos aqui. Aí você pode orar do jeito que você ora, não tem problema. Aí ele pensou um pouquinho e começou a orar. E fez a oração do mesmo jeito como ele antes fazia. Querido Pai do Céu, muito obrigada pela noite. Nos abençoe nesse dia, que nada de mal não nos aconteça. Era esta a temática dele. E aí ele depois continuou. Querido Jesus, por favor, mande um abraço para Moisés. Quando ele falou isto, eu fiquei muito emocionada. Eu falei, Senhor, que bênção, que preciosidade a gente poder falar do amor de Deus para uma criança. Como que o Espírito Santo atua na mente da criança. Aí, depois que ele cresceu um pouquinho, eu falei, né? Nossa, Daniel, não esqueça aquele dia que você fez aquela oração. E eu tenho certeza que Moisés ficou muito feliz, foi o que eu disse para ele, né? E com certeza Moisés vai querer te conhecer pessoalmente lá no céu, te dar um abraço, por você ter mandado lembrança para Moisés. Ele falou assim: não, mãe, eu não mandei lembranças, eu pedi Jesus que mandasse um abraço para ele. Olha como pessoal, né? As histórias de Deus se tornam na vida da criança. Então, meus queridos, quando surgiu a pandemia, os cientistas ficaram muito preocupados, né? O que fazer? Ninguém esperava. Alguém esperava por isso? Ninguém esperava por isto. Então foi aquele corre-corre todo, e os cientistas perceberam que o que poderia ajudar assim rapidamente seria a prevenção. Então foi orientado que o mundo inteiro usasse máscara, álcool em gel e a corrida de poder fazer a vacina.
Muitos aceitaram, muitos não aceitaram, muitos tomaram, muitos não, e muitos que tomaram também morreram, como foi o caso da minha mãe, que também tomou, infelizmente faleceu. Então, meus queridos, no mundo está acontecendo uma outra pandemia, silenciosa também, só que está preocupando os cientistas como se preocupou na Covid-19, que é o abuso sexual infantil. Então, quando a gente começa a estudar sobre isto, a gente fica apavorado. Então, quando foi na pandemia, né, as pessoas que estão ligadas a esses estudos ficaram assustadas e pensando, gente, como que vai ser as crianças presas dentro de casa? E nós sabemos que mais de 90% quem abusa das crianças é uma pessoa próxima dela, né? Então, como que estaria? E realmente, gente, aumentou mais de 300% o caso de abuso de crianças. Então, desse período para cá, só tem aumentado cada vez mais, cada vez mais. Então, nós temos no Brasil, por exemplo, né, um índice altíssimo de 822 mil crianças e adolescentes abusados no ano de 2022. Só que não para aí. Todos os anos, essa estatística está vacilando nesse número. Então, é assustador. Nós realmente temos que preparar as nossas crianças para os eventos finais, porque nós estamos vivendo num mundo ímpio. E aí a gente vê, segundo Timóteo 3, Timóteo 3, de 1 a 17, eu gostaria que, quem sabe, vocês lessem em casa, talvez a gente não vai ter tempo, né, só um instantinho, por favor, de poder ver isto agora, mas fala que o mundo estaria cada vez pior, ímpio, cada vez mais ímpio. E nós estamos vivendo nesse período. E a gente fica pensando como que é que nós vamos fazer diante de tudo isso com as nossas crianças nesse panorama do mundo atual. Nós temos três inimigos a vencer. Primeiro, o abuso sexual infantil. O segundo, a pornografia. E o terceiro, a erotização infantil. Então, os cientistas estão muito preocupados. Houve sempre abuso? Sempre houve abuso. Sempre houve abuso sexual infantil? Sempre. Mas, sabe, agora está assustador. E o Brasil está no ranking do segundo país do mundo mais violento. Mas a gente pensa, será que é só o Brasil? Não, minha gente. Nos Estados Unidos, em todo o mundo, mais de 300 mil crianças são abusadas por ano. Já pensou essa estatística tão alta no Brasil? Dá para encher muitos estádios. E olha só o que a estatística diz. Em cada 10 pessoas, 6 têm a idade, no máximo, de 13 anos. Meus queridos, o Anuário Brasileiro de Segurança aponta, eu gostaria até que vocês acompanhassem isto, porque isso é importante vocês apresentarem esse quadro nas igrejas. E nós estamos preocupados, porque só na nossa região aqui, falando no nosso contexto pessoal, já foram encontrados 12 pedófilos rondando as nossas igrejas. Eles têm visto que é um lugar propício para isto? E é por isto que nós devemos seguir o que a palavra de Deus disse, que devemos ter mais conexão com as nossas crianças. Sabe, as crianças precisam de ter uma proximidade tão grande, aproximação tão grande com os pais, que qualquer coisa que aconteça com eles corram e conte, sabe, para os pais o que está acontecendo. Mas só que a ciência está preocupada com essa conexão entre pais e filhos. Por quê?
Porque diante de muito trabalho, de muito esforço em buscar o melhor para os filhos, ou a melhor escola, a melhor casa, o melhor carro, melhor roupa, melhor brinquedo, melhor tudo, os pais não estão tendo tempo para as crianças. E isso também consome os pais. Não é por maldade nem nada, mas os pais se sentem cansados. E quando chegam diante dos filhos, que os filhos estão muitas vezes chorando quando são crianças pequenas, chorando por falta de realmente ter um contato com os pais, é uma maneira deles falarem, pedirem socorro, né? As crianças maiores estão mais agitadas, também é uma maneira de pedir aproximação dos pais. A teimosia, né? A maneira de enfrentar os pais, tudo isso envolve muitos estudos. A gente não tem tempo de falar sobre isso aqui, mas, enfim, não há conexão. Então, a ciência está preocupada por isso, porque se não há uma conexão com os pais, né, filhos e pais, dificilmente as crianças vão dizer o que está acontecendo. Aí estudos mostram como que os pedófilos agem com as crianças, porque eles sabem qual é o dia a dia das crianças. São pessoas próximas dela, né? São pessoas que são muito próximas dos pais. E você não vê que eu sou tão amigo do seu pai? Vai contar para ele que ele não vai acreditar, ele vai acreditar em mim. E se você contar, o seu pai ou sua mãe vai te bater e você vai levar uma coça igual você levou semana passada. Seu pai vai te bater muito, porque sabe que você está falando uma coisa que não é verdade. Então, existem muitos estudos mostrando essas coisas que os pedófilos falam, sabe? É assim, estudos amplos e todos na mesma categoria assim, de tratamento com as crianças. E depois vem as ameaças também. As ameaças são muito fortes. Se você contar, a sua mãe vai ficar tão triste, porque ela gosta tanto de você, que ela vai morrer. Qual a criança que quer ver, né? Se, como se diz, causa da morte da, da sua mãe. Então, meus queridos, as crianças realmente estão passando por uma fase muito difícil no mundo. E eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: isso não é exagero. Sabe por que, que não é exagero nenhum? Porque aqui nós estamos falando sobre estudos, sobre estatísticas. E imagine o tráfico de drogas e de armas. Gera bilhões de dólares. Agora, meus queridos, eles descobriram que o abuso sexual infantil ele está ligado à pornografia. E para poder alimentar a pornografia, que é também algo bilionário, está crescendo cada vez mais, porque, assim como as drogas viciam, a pornografia também vicia. Então, tem estudos, né, científicos mostrando que a pornografia adoece o cérebro, a pornografia forma homens e mulheres perigosos, a pornografia forma pedófilos. E aí, quando a gente começa a infiltrar nas igrejas como se diz, fazer esse projeto cada vez, sabe, ampliando e tal, estudando, a gente vê casos de WhatsApp dentro da igreja, sabe, de grupos de pessoas, de homens jovens, trocando conteúdos de vez em quando vaza e vai para outra pessoa, sabe, quando você manda um vídeo assim, alguma coisa sem querer para outra pessoa? Pois é, tem acontecido isso. Sabe, Jesus precisa voltar. Não dá mais para poder a gente pensar em ter um momento, sabe, sadio para as crianças. Mas ainda existe o oásis para a criança, que é o lar. Estudos mostram que até pessoas adultas não suportam ser chamada atenção como se diz, ser o tempo todo ali puxando e criticando e brigando e chamando atenção para uma coisa e outra. A criança também se sente mal com isso. E a irmã White fala que quando as crianças dela estavam muito ativas como se diz, trazendo algumas traquinagens, o que ela fazia?
ela fazia exatamente o que os cientistas estão falando. Que os educadores devem dar uma saída, respirar fundo, voltar e conectar com a criança. Aí vem os estudos mostrando. O lobo pré-frontal da criança não está preparado, que é da razão, só começa aos 4 anos e vai amadurecendo a partir dos 25 anos. O que está formado na criança é o que vem dentro do seu ventre, que é a parte emocional. E por isso que a ciência fala que o cérebro aprende com emoções, com boas emoções. Aí vem a ludicidade, né, a repetição, tudo isso que a criança aprende. Então, quando a gente quer ensinar para a criança a obedecer através, através da parte do seu cérebro que funciona, que é a emoção, sabe? Que às vezes a gente tem que sentar com a criança e falar, olha aqui, ó, sabe? Mas é através da conexão. E é tão gostoso quando a criança, mesmo pequena, fala assim, tá bom, mamãe, eu não vou fazer mais isto. Irmão White falava, nós vamos conversar à noite. Noitinha, no serão, a gente vai conversar. E ela orava, e durante o dia as crianças pensavam o tempo todo no que tinha feito. E ela disse que muitas vezes eles vinham primeiro do que ela os buscava. E falavam, mamãe, por favor, me perdoa. E às vezes até chorando. E ali eles ajoelhavam e pediam a Deus perdão. Isso é ensinar obediência para a criança. É ensinar a obedecer para uma coisa que ela não tem, é você emprestando o seu cérebro, o seu córtex pré-frontal, que é a, a parte do cérebro que é da razão, do raciocínio, do lógico, que ainda a criança não tem. Então a ciência está gritando por isto, sabe? Então, meus queridos, é a conexão. Porque a pornografia gera bilhões de dólares e para alimentar essa máfia, eles não têm como usar o adulto. Então, eles estão usando a pessoa vulnerável. Eles estão usando a criança. E aí, estudos da Universidade de Harvard e estudos de muitos outros estudos vêm nos falando que o único meio de poder salvar a criança é a prevenção. E a prevenção começa dentro de casa. Precisamos preparar os pais mostrando como ensinar a criança sem medo, porque o medo também traz doenças. Eu lembro que eu amava, com meus 11 anos, 10 para 11 anos, assistir aqueles slides antigos da igreja, que falava, dando estudos bíblicos. Mas depois eles começaram a falar sobre, sobre os eventos finais e sobre as crises que viriam, né? As perseguições. E eu, quando criança, eu sonhava que meu pai estava sendo perseguido, chorava no sonho, acordava chorando e continuava chorando. Então, isso não fazia bem para mim. Da mesma forma para a criança. Nós temos que fazer a prevenção do abuso sexual infantil de uma maneira correta, lúdica, e através da conexão com nossas crianças. Meus queridos, eu vou finalizar com o último testemunho, que é através desse livro, que Deus está usando muito este livro para a honra e glória do Senhor. E quando eu levo esse livro, eu tenho o maior prazer de dizer que eu não sou vendedora. Eu não ganho para poder apresentar esse livro para as crianças. Sabe, meus queridos, uma menina perdeu a voz em Nova Serrana e a advogada me ligou dizendo que a menina estava sendo abusada pelo padrasto todos os dias e ela perdeu a voz. E como eu cuidei de crianças vulneráveis por 12 anos, 2 delas perderam a voz também e foram recuperadas com o programa. Essa menina, a irmãzinha dela, escutou a história deste livro e salvou essa menina. Então, meus queridos, orem para que esse trabalho continue e que eu possa, pela graça de Deus, atender muitos clubes de aventureiros aqui nos Estados Unidos, no Brasil, aonde Deus me chamar. Porque a prevenção salva. Mas vamos começar dentro de casa, através do culto e através da maior conexão que a gente puder ter, porque a ciência diz que a menor idade de se ver pornografia hoje em dia é aos 5 anos de idade. Por isso que nossos filhos não podem ter celular.
Não vamos tomar, que não adianta, mas vamos estar junto com eles. Que Deus abençoe vocês. Orem para que Deus possa me dar cada vez mais sabedoria. E a vocês também, porque vocês podem salvar uma criança, assim como um dia eu escutei uma criança na frente do meu apartamento gritando tanto e eu vi que aquilo era abuso e era mesmo. E eu toquei a campainha e não tirei o meu dedo até que a criança parasse de gritar. Deus pode colocar você também diante de uma criança para poder salvar, seja na igreja, na escola, na vizinhança, aonde for. Mas Deus te chama para esse grande exército. Que Deus abençoe, que vocês tenham um dia maravilhoso. E vamos formar um exército junto para preparar as nossas crianças para o evento final.